Estamos de volta e a gente confere agora um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. A gente vê aí a primeira vereadora, Sônia Patas da Amizade, do PL. Ela faz pedido de informações questionando a atuação da diretoria da causa animal com relação a denúncias e a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente ao cumprimento da Lei de Proteção Animal aqui em Jacareí. A vereadora que defende a causa faz então essa cobrança para a diretoria da causa animal. Próximo destaque de hoje, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, ele faz pedido de informações com questionamentos sobre a efetividade do funcionamento do aplicativo Conecta Jacareí e o motivo de não ser feito o atendimento às reclamações dos munícipes registradas por esse sistema, então, esse aplicativo que é da Secretaria de Saúde, então, Conecta Jacareí. Último destaque de hoje, do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, ele fez indicação e também questiona o Executivo sobre o dinheiro de um suposto convênio entre o governo federal e a Prefeitura para a reforma e manutenção da pista de bicicross, que é a Luciano Bruni, que fica lá no Parque Santo Antônio, da região sul. Então, a gente aguarda então a resposta dessas indicações e também requerimentos feitos pelos vereadores. Lembrando que mais informações você acompanha no jacareí.sp.leg.br e nas sessões de Câmara que acontecem todas as quartas-feiras, ao vivo, às 9 horas da manhã. A gente volta a conversar com a Lucimara. A gente falou muito do problema, né? Vamos tentar falar um pouquinho da solução. Hoje tá difícil da gente pensar a longo prazo, né, Lu? Pensar em fazer uma viagem daqui ano que vem, talvez, pensar em fazer planos a longo prazo. Mas o que dá para fazer hoje para a gente poder melhorar? Ter um pouquinho de sonho, né? Já que tá tão difícil a gente sonhar nessa fase difícil de pandemia. Isso. A nossa orientação psicológica, né, a gente trabalha através de enfrentamento, né? Toda vez, cada psicólogo tem a sua maneira de conduzir, mas o objetivo é lidar sempre, né, com as emoções, de maneira mais leve, com a ajuda do profissional. Então, esse enfrentamento, que é a maneira que eu trabalho, é através dos recursos que estão ao alcance, né? Então, em casa, para quem está trabalhando em casa, reservar aqueles momentos para fazer uma leitura, para fazer uma atividade física, né? E isso, vamos fazer um link com o autoconhecimento que eu falei. Então, é a partir daquilo que é satisfatório para mim. O recurso, ele tem que ser uma coisa satisfatória para aquela pessoa, por isso é muito individual, né? Então, buscar isso, pelo menos uma vez por dia, ter esse enfrentamento através de algum recurso. E como você falou do plano, né, de sonhar fazer plano a longo prazo, uma coisa muito interessante que também contribui para esse sentimento, né, de insegurança e de medo, quando a gente fala que precisa buscar informações e ficar consciente do que está acontecendo, né, e é uma aceitação, que não é uma aprovação, mas eu ter uma aceitação de que isso é real, né, eu não posso focar o dia inteiro sobre esse assunto, porque senão realmente eu vou adoecer emocionalmente. Então, além de buscar informações e ficar antenado, né, do que está acontecendo, eu projetar coisas a curto prazo. Então, pode ser uma viagem mais possível de ser realizada para quando isso terminar. Hoje a gente tem a vacina, então temos algo também de concreto. Então, eu vou vacinar, meus pais vão vacinar, então a gente vai fazer essa viagem quando isso acabar. Eu quero fazer um curso de inglês, eu vou me matricular, né, num curso na universidade, fazer esse tipo de coisa para frente também ajuda. E uma coisa que eu chamo de para trás, né, é você pegar memórias, né, coisas reais, tanto com as pessoas, por vídeo, né, na chamada de vídeo, na ligação, por mensagem, falar sobre aquelas coisas que foram tão boas que vocês viveram, como também através de vídeo, de fotos, né? Isso é uma maneira de eu viver, de eu desfocar também, sem eu estar fazendo de conta, né? Mas eu desfocar e ter essa sensação prazerosa, porque isso provoca e até baixa os níveis de ansiedade. Acho que a gente tem coisas boas para tirar de tudo isso, né? E essa proximidade, essa valorização do outro, eu acho que nunca esteve tanto em pauta, né? Porque a gente sente falta do abraço, a gente sente falta do contato, do carinho com pais, com amigos, e a tecnologia ela vem como recurso para justamente trazer essa aproximação. Então aí essa questão das fotos, da lembrança, da memória, da afetividade, eu acho que pode ser
um grande recurso para a gente conseguir manter um pouquinho da sanidade. Isso mesmo. Bom, a Fundação Cultural de Jacareí está realizando monitoramento arqueológico na obra da Terceira Ponte. O objetivo é acompanhar a fase de implantação do projeto. Isso inclui retiradas de vegetação, terraplenagem, implantação de canteiro de obras, drenagens, áreas de empréstimo e toda atividade que envolva a movimentação de solo que possa resultar em danos ao patrimônio arqueológico. Lembrando que essa obra vai ligar as avenidas Malek Assad à Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e tem previsão de entrega para o ano que vem. Apesar de Jacareí não ter o ponto facultativo de carnaval nesses dias, que era para ser carnaval, os bancos aqui na cidade não estão funcionando. A gente volta a falar com a Isabela Correia para saber mais informações de como que fica, Isabela, para pagar conta, os bancos não funcionam mesmo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Leilane, bom dia a todos. Por conta da pandemia do coronavírus, estados e municípios brasileiros, incluindo Jacareí, anularam o ponto facultativo, os desfiles e as festas do carnaval. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRAB, informa que precisa seguir o calendário do Banco Central, que permanece os feriados. Ou seja, dia 15 e 16, segunda-feira e terça-feira de carnaval, não haverá atendimento ao público nos bancos. Quarta-feira, dia 17, que é quarta-feira de cinzas, o atendimento começa a partir do meio-dia, com encerramento no horário normal. Então, caso você tenha algum problema a ser resolvido nas agências bancárias e que precise de atendimento aqui em Jacareí, somente a partir de quarta-feira, depois do almoço. É com você, Leilane. Obrigada, Isabela. Então, só reforçando, os bancos voltam a funcionar somente quarta-feira, depois do horário do almoço aqui na cidade. O vereador Paulinho do Esporte está em seu terceiro mandato. Neste ano, o parlamentar pretende continuar o seu trabalho na área do esporte e desenvolver a importância da inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas. Paulo Luiz Santos, mais conhecido como Paulinho do Esporte, está efetivo na política desde 2012. Nessa eleição de 2020, o candidato do Partido Social Democrático, o PSD, foi reeleito com 1.190 votos, ficando em 12º lugar. Eu vi um espaço, a demanda de trabalho dos nobres vereadores da cidade e vi que eu tinha condições de dar continuidade em ajudar a cidade a crescer. Então eu falei, vou tentar mais uma vez e continuar o trabalho que eu tenho feito ajudando a população. Nascido em Jacareí, desde pequeno teve envolvimento com o esporte, sendo instrutor de futebol em clubes municipais. O vereador ingressou na política como assessor e desde seu primeiro mandato desenvolve projetos sociais de esporte em bairros da cidade. Além dessa causa, o parlamentar levanta a importância da inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas. São duas causas de tamanha importância, não deixando as outras de lado, que eu trabalho muito com o social, na saúde, mas o esporte e a deficiência é a nossa meta. Durante a sua carreira, o vereador já foi filiado a partidos como o DEM e o PMDB. Neste terceiro mandato, comenta a sua relação com o Poder Executivo. Eu já estive junto ao prefeito na eleição passada e vamos continuar o trabalho, PSD junto com o PSDB. Esse trabalho vai continuar, estaremos junto com o prefeito, trabalhando lado a lado em prol da cidade de Jacareí. Paulinho do Esporte acredita que o trabalho bem feito dos vereadores influencia na conquista de um dos seus objetivos, inspirar mais pessoas a ocupar o espaço político. Nós tivemos uma eleição onde tivemos mais de 350 candidatos. Isso mostra que o povo realmente está interessado na política. A gente vai explicar, vai encaminhar, vai poder ajudar no trabalho do dia a dia para quem saiba ela consiga um dia ser um vereador, um vice-prefeito, um prefeito, um deputado. Esse é o nosso trabalho. O caminho é esse. Precisamos de gente boa.
Um casal jacareiense criou uma linha de produtos que tem como objetivo valorizar o nosso município por meio do artesanato que retrata pontos turísticos e a história da nossa cidade. A Ana Paula e o Felipe nasceram e vivem em Jacareí. Os dois são apaixonados por cultura e pelas histórias da cidade. Essa paixão inspirou o projeto Rio de Jacaré, que tem como objetivo valorizar e levar o nome do município mundo afora por meio do artesanato. A gente sempre foi muito do meio cultural, a gente gosta muito de teatro, muito de arte, de música, e a gente sempre sentiu falta de ir em um lugar e ter alguma lembrança da nossa cidade. Então foi muito disso, sabe? Assim, ir lá na Salariano Suassuna e naquele cafezinho que tem lá, ver algo diferente da cidade, uma recordação para levar para alguém. Quando a gente chama algum amigo para vir para Jacareí, esse amigo não tem uma lembrança para levar. O processo criativo é baseado nos principais pontos da cidade. A gente parte de entender o que a gente tem de símbolo, o que é significativo aqui na cidade para a gente colocar num produto e que também que consiga levar um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, para que esses produtos também passem um pouco disso, né? O principal personagem estampado nos produtos é o jacaré. Isso porque nos conta a história que no início do povoamento do município havia uma grande quantidade de jacarés no Rio Paraíba do Sul. E daí surgiu o nome Jacareí, que na língua tupi significa Rio de Jacarés. A gente trabalha muito com jacaré. A gente até acha um pouco assim que o jacaré é pouco valorizado aqui na cidade, que ele aparece pouco, né? Mas pela história do nome. Então a gente está aproveitando bastante do jacaré, a gente acha que é um símbolo muito legal para a cidade, né? Entre os produtos que variam entre ecobags, canecas, imãs, almofadas, carteiras, tem também itens especiais para as crianças. A gente tem um bebê em casa que adora jacaré, que adora tudo que tivesse de jacaré. Comecei a pesquisar na internet, ideias legais. Aí nisso surgiu o rabo de jacaré e também o jacaré criativo, que é um jacarezinho que a criança vai com uma mochilinha e ela pode decorar ele da maneira com que quiser. Com pouco mais de um ano de existência, o Rio de Jacaré já colhe os frutos desejados, que além da venda, é criar a identificação do público com a cidade. Uma coisa legal que a gente encontrou também, que pessoas que se identificam com a história da cidade, com as tradições da cidade e com esses pontos que a gente coloca, né, o museu, o Educa Mais e tal, e pessoas que dão a mesma importância que a gente para a cidade. Então isso é uma coisa muito legal para a gente, de ver que as pessoas que estão se interessando pelos nossos produtos também têm esse mesmo sentimento, sabe, dessa importância que tem esses lugares, esses ícones da cidade. Muito legal ver as pessoas gostarem de algo que a gente faz, porque a gente faz o que a gente gosta, né? É como se as pessoas se identificassem com a gente também um pouco. Muito legal, parabéns pelo projeto aí de levar o nome da nossa cidade para fora aqui das fronteiras de Jacareí. Lu, terapia é para todo mundo pode fazer, todo mundo deve fazer, e nesse momento de pandemia dá para fazer online? Terapia é para todo mundo. Eu estou atendendo só online, né? E essa é uma maneira de a gente manter o acompanhamento psicológico. Dá para fazer, que bom, né, que existe a tecnologia para ajudar a gente a manter, né? Então deve procurar, não deve ficar com as suas angústias, né, sozinho. Procurar ajuda psicológica porque tem muito profissional, na cidade tem bastante, é só procurar e cuidar da sua saúde mental e emocional aí semanalmente. Até porque lá no futuro a gente pode colher frutos muito negativos do hoje, desse momento difícil, se a gente não se cuidar. Isso, as emoções, elas se manifestam fisicamente, né? A gente fala assim que existe um período, e isso é individual, né? Existe um período para o organismo suportar, né, aquela angústia, né, que você está sentindo e aquele conflito não resolvido, né, internamente. Depois daquele período é onde o organismo grita, né, para fora e as pessoas adoecem fisicamente. Obrigado pela sua participação, obrigado por trazer colocar em pauta esse assunto tão importante. As portas estão sempre abertas, seja bem-vinda sempre que quiser aqui no Bom Dia Jacareí. É um grande prazer. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu.
É isso aí, todo mundo se cuidando, não só fisicamente, mas também emocionalmente, para a gente sair dessa pandemia melhores, né? Um pouquinho melhor do que a gente entrou como humanidade. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Lá você consegue curtir, compartilhar e também nos sugerir o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. Bom dia para você, se cuide e até amanhã.